Simon Frankel, muito obrigado antes de mais por teres aceito este convite. E eu queria começar por perguntar se tu já estás numa fase da tua vida em que avalias as pessoas por se sabem dizer bem o teu nome ou não, ou se escrevem mal o teu nome. Quando pesquiso sobre ti na internet aparece Simon Frankel, Simão Frankel. Sim, aliás, se fores ao IMDB aparece o meu nome, é a mesma pessoa, aparece o Frankel escrito de 3 maneiras diferentes. Exatamente. E acontece muitas vezes quando telefonam para casa das empresas a fazer perguntas, não sei o que queres aderir isto, queres aderir aquilo, perguntam sempre ou pela senhora Simone, ou pelo senhor Simon, Simon Frankel, e depois hesita um bocadinho. Deve ser, o que eu imagino é que as pessoas estão do outro lado a empurrar o papel para outra pessoa, estás a ver, para o colega, tipo, epá, liga lá tu a este que eu não sei dizer este nome. Mas o Simon, ou seja, quando eu era puto, odiava. Eu inventava sempre, que, por exemplo, ia ao videoclube e dava sempre o nome da minha mãe. Dizia, conta-te aí o nome da Ana Mafalda. Nunca dizia o meu, porque as pessoas ficavam sempre à nora. Quem é? Jaime? A Saime. Semen, chamaram-me uma vez. Semen. E eu, se calhar não é esse o meu nome. Serias uma sensação na escola se tivesse esse nome. Sim, mas hoje em dia eu acho que Portugal, não é, há para aí 10 anos para cá, que abriu muito, principalmente Lisboa, as portas a muita gente que vem de fora e as coisas chegam. Portanto, Simon já é um nome muito mais comum e hoje em dia gosto de ser Simon. E o meu filho, inclusivamente, é Simão. O mais velho. Assim querias a confusão, não estou a brincar. Mas tu, portanto, tu parte da tua infância foi passada na Austrália? Sim. Certo. História curiosa. Eu vou começar, vou mais para trás. Fala da tua vida toda. O meu avô era alemão. Sim. E a mãe dele era romena. E eles eram todos judeus, não é? A minha avó era húngara. Portanto, eles na altura da Segunda Guerra Mundial, o meu avô era judeu-alemão de Berlim, portanto morava mesmo no meio da confusão toda. Pois. E a minha avó em Budapeste. Portanto, eles tiveram que fugir, não é? Tive a sorte do meu avô é que ele vinha de uma família endinheirada, como a maior parte dos judeus naquela altura, não é? E vendeu tudo e com 2 malas cheias de dinheiro e um carro foram passando as fronteiras para fugirem para a Inglaterra. Foi onde ele conheceu a minha avó, que também tinha fugido, tinha ido para um colégio católico na altura, a minha avó, como forma de também passar um bocado despercebida. Portanto, eles conheceram-se em Inglaterra, foram viver para o Brasil, onde nasceu o meu pai e o meu tio. Portanto, o meu pai nasceu no Brasil. Com 11 anos, quando o meu pai tinha 11 anos, eles mudaram-se para a Austrália. E o meu pai passou lá a maior parte da juventude, depois começou a trabalhar com o meu avô, que era intermediário de importações e exportações e não sei o quê, uns negócios ruinosos, horríveis. E depois o meu pai fez uma viagem para o Peru. E a minha mãe, que é portuguesíssima de gema, família brazonada e não sei o quê, tudo super... Não muito chique, porque na altura não havia muito dinheiro, não é? Ou se tinha o dinheiro, era mais o nome e não sei o quê. Depois do 25 de Abril, a minha mãe, como não quis aderir às greves e às coisas que se faziam, não sei o quê, foi muito olhada de lado e foi muito... posta de parte e chamavam-lhe fascista e não sei o quê, porque ela não queria aderir às greves, porque ela era enfermeira, queria era tomar conta dos doentes e estava-se a cagar para a política. Decidiu ir para o Peru ter com o meu tio, ver se arranjava lá trabalho como enfermeira. Então mudou-se para o Peru durante uns meses, à altura em que conheceu o meu pai, porque eles tinham um amigo em comum que é homossexual, e então esse amigo levou o meu pai. Eu quis ir com o meu pai porque era amigo do meu pai e com a minha mãe porque era amigo da minha mãe, mas arranjou uma gaja para estar com o meu pai e arranjou um gajo e ele ia acompanhar a minha mãe como date, estás a ver? É claro que os meus pais conheceram-se e na noite em que se conheceram decidiram-se casar. No final da noite o meu pai disse, então como é que é? Quando é que é o casamento? Eles estiveram lá uma semana juntos, depois o meu pai voltou para a Austrália porque ele estava em viagem de negócios, mandou dinheiro à minha mãe para o Peru, para ela apanhar o avião para ir ter com ele à Austrália. E ela foi, passado 3 meses estavam casados.
E ainda hoje são casados e felizes. Depois foram viver para a Austrália, tiveram 3 lindos filhos. E depois, quando eu tinha para aí 5 anos, viemos viver para Portugal. Portanto, não te afetou assim muito a experiência de um país para o outro, porque eras ainda muito pequeno, não é? Eu nasci na Austrália e depois com 3 anos vivemos no Equador, em Quito, durante 1 ano e meio. Portanto, na altura eu tinha 13 anos e picos, portanto é a altura em que tu começas a aprender a falar. Portanto, eu falava inglês, falava português, falava espanhol, eu não sabia bem, eu não tenho muitas memórias de infância, mas nunca me... Eu senti-me sempre um bocado estrangeiro, em qualquer sítio, não é? Na Austrália era estrangeiro, no Equador era estrangeiro, em Portugal era estrangeiro. Mas isso também deriva do facto de já a tua família andar à volta do mundo, sim, quase como... Sim, eu acho que é uma das razões pelas quais não tenho muitas memórias de infância, que eu acho que quando tu ficas nos sítios é mais fácil de tu te ires relembrando das coisas, não é? Quando tu mudas de sítio muitas vezes é difícil tu acompanhares, ou seja, as memórias que eu tenho, muitas delas é a partir de fotografias, que já não sabes bem se são memórias verdadeiras ou se é sugestão, estás a ver? Mas também, como eu estava a dizer, tu eras muito novo, também de qualquer maneira não te iria... Sim, sempre me considerei português, apesar de ter um nome esquisito, não é? Mas há bocado estavas a contar do videoclube. Tu, à medida que... Qual foi esse o momento em que tu disseste, não posso andar aqui com estas coisas, sou Simon, não vou inventar nada, não vou ter medo do que as outras pessoas vão dizer. Foi ontem. Não, foi a partir do momento em que ter um nome diferente é uma coisa que pode de alguma forma te diferenciar, não é? Mas provavelmente só quando comecei a ter trabalho como ator é que eu acho que comecei a sentir que era uma coisa fixe. Tipo... Te diferenciava, assim. Sim, mas quer dizer, eu lembro-me de ser puto e de não gostar, mas não me lembro de ser uma coisa que me afetasse muito. Sim, tipo... mesmo na escola e assim, não tinhas nenhuma daquelas histórias. Não, os meus amigos mais próximos... Eu não sei que te chamassem Seman, mas... Exato, isso foi uma professora de história. À frente da turma toda? No 6º ano. Sim, porque ela estava a dizer os nomes, ela disse, Seman? Eu, sim, é isso. Vai no 7º ano, no 6º ano, qualquer coisa assim. Mas então tu ainda eu não cheguei aqui a explicar, porque lá está, como tu há bocado me estavas a dizer, não és assim um nome sonante que as pessoas, como estavas a dizer, é uma das tuas primeiras entrevistas numa carreira que já tem 20 anos, mais? Não, menos. Não? Não, menos. Eu saí do conservatório em 2005. Ok, portanto... a partir daí sempre trabalhei, mas sim, qualquer coisa como 14 anos. 14 anos. Não me faças mais velho do que sou. Não, podias ter começado ainda mais novo a fazer... Bom, o que é que eu estava a perguntar? Esqueci-me. Não, curiosamente eu nunca quis ser ator propriamente. Não? Quer dizer, mas quando eras mais novo pensavas em seguir outra coisa? Não, sei lá, queria aquelas coisas que os putos todos querem, que é ser astronauta e depois ser arqueólogo e depois ser presidente da República e depois ser diplomata, embaixador, uma coisa qualquer. Eu sempre fui muito bom aluno. Então quando chegou a altura de ir para a faculdade, eu perguntei aos meus pais o que é que eles achavam, porque eu não fazia mais pequena ideia, eu queria era beber copos e sair com os amigos, quer dizer, não tinha assim grandes visões do futuro, do que é que queria fazer ou do que é que queria ser. E então basicamente eu pus as coisas que tivessem a média mais alta, não é? E a minha mãe disse, qualquer coisa que tenha a ver com relações internacionais ou diplomacia ou não sei o quê. Então estudei relações internacionais durante 3 anos numa faculdade, onde passei mais tempo a beber copos. Mas saía de casa imperativamente às 6h30 da manhã para estar na faculdade às 8 e não fazia nada. Mas lá está, devias ter muitos colegas estrangeiros das relações internacionais. Claro, isso era o que eu pensava, que as relações internacionais quer dizer relacionamentos com pessoas de vários países. Não. Aí beber copos com essas pessoas. Nada. Foi uma tristeza de juventude. Depois desisti da escola, da faculdade, porque achava que os meus pais estavam a pagar dinheiro por uma coisa que eu não estava a usufruir e que já não fazia sentido. E eles ficaram muito preocupados na altura, tipo, então, mas não vais ter formação superior? Eu disse, eu quero ir trabalhar para já. E então fui trabalhar, fui vender seguros.
Estive a vender seguros durante 1 ano e meio. Depois houve a minha irmã tinha uma amiga que estava a fazer um espetáculo de marionetas. E precisavam de um gajo para ir lá fazer uma das marionetas e para entrar no espetáculo. E a minha irmã disse, o meu irmão tem jeito para essas coisas e não sei o quê. E então eu fui lá e achei muita graça aquilo do espetáculo de bonecos. Era muito giro, com luz negra e não sei o quê. Os bonecos dançavam e voavam e não sei o quê. Era muito bonito. E depois os gajos é que me falaram, não sei o quê, estudar teatro. E há uma coisa que é o conservatório, que tem umas provas muito giras. E então eu inscrevi-me no conservatório e fui fazer as provas por divertimento, porque passam 4 dias, é como se estivesses num workshop. Então fui lá fazer as provas e fiquei mais ou menos a meio da tabela, fiquei com uma média de 15 nas provas, que era mais ou menos a meio da tabela, o máximo era 16 e o mínimo era 10, uma coisa qualquer. E entrei no conservatório, só a partir daí é que eu comecei a pensar que havia gente que ganhava dinheiro a fazer isto. Estás a ver? Tipo, ser músico, cantor, ou ser ator, ou ser artista no geral e ganhar dinheiro para pagar as contas ao fim do mês era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, não é? Depois comecei a ir muito mais ao teatro, comecei a perceber o que era isto, não é? Passei os 3 anos de conservatório, acho eu, um bocado em dormente, estás a ver? Tipo, ainda a apanhar o que é isto tudo. A descobrir tudo assim. Sim, porque vim do meio de uma família que não tinha nada a ver com isto, não é? E houve um professor meu que falou comigo uma vez e disse, se tu queres ser ator, tens que viver isto, tens que respirar isto, tens que ir ao teatro, isto tem que ser a tua vida, tens mesmo que te entregar a isto. E só me fui apercebendo disso depois de sair do conservatório, de começar a trabalhar, porque, apesar de tudo, sempre tive trabalho, desde o momento em que saí do conservatório, desde o estágio profissional que fiz até para a frente, sempre nunca me falta trabalho. E isto vinha a propósito do quê? Olha, sinceramente já nem sei, porque eu estava a gostar imenso do que tu estavas a dizer, mas eu aproveito e pego aí. Portanto, tu não és daqueles atores que têm tipo aquelas histórias maravilhosas de quando eu tinha 6 anos encontrei o Rui de Carvalho, ele disse-me, quando cresceres vai ser... Não. Ou não tinhas aquela coisa deste... Acho isso muito engraçado, porque é pouco comum. A história mais engraçada que tive foi quando eu estava a vender seguros por telefone. Estava a falar com um senhor que queria comprar um seguro para uma ovelha. Que eu queria, estamos a vender seguros de carros e não sei o que, não sei o que mais. E ele, eu por acaso dos carros já tenho um trator e tenho não sei o que, mas o que eu queria saber é se vocês fazem um seguro para a minha ovelha. Eu achei que muita graça, não sei o quê, estive a meter um bocado com o homem, a perguntar se por acaso perguntar qual era a marca e o modelo da ovelha. E depois no final do telefonema ele estava-se a rir, eu estava-me a rir, ele disse, olha, tu para vender seguro não tens jeito nenhum, mas davas um bom ator. Foi a única história que eu tenho para contar em relação a isso. Podes dizer que foi um momento que, sim, exato, foi o Sr. Antunes que exato. isto. Foi um momento de viragem na minha carreira, onde decidi enverdar por este mundo. Não, as coisas foram acontecendo por acaso. Sim. Um bocado por acaso e um bocado por sorte, e depois de perceber que eu estava disposto a fazer qualquer coisa, não é? E o conservatório na altura, e eu acho que aconteceu mais isso também anos depois, incentiva de alguma forma os alunos a serem artistas, a serem criadores, não é? E com razão, por um lado, porque o mercado é muito complicado e tu muitas vezes tens que fazer os teus próprios projetos, ou tens que saber porque é que estás nesta vida e tens que lutar por aquilo em que acreditas e tens que criar coisas novas. No meio onde toda a gente quer atenção, sim, e criares o teu próprio emprego, não é? Na verdade, porque é muito difícil, não é? Quer dizer, qualquer emprego é difícil, mas eu falo do que conheço, não é? De conseguires arranjar trabalho, portanto, não, cria o teu próprio trabalho, cria a tua estética, cria a tua metodologia, não é? E os miúdos saem do conservatório com uma ideia muito romântica disto tudo, não é? E eu saí do conservatório e queria era ganhar trocos, queria ganhar dinheiro, porque eu era um bocadinho mais velho, eu entrei no conservatório com 22 anos, queria era ganhar dinheiro. Então fui às dobragens, fui para as novelas, fui fazer teatro infantil, fui fazer teatro juvenil, fui fazer tudo e mais, tudo o que me aparecia, eu dizia que sim a tudo. Trabalhei com
toda a gente que me oferecia emprego, eu trabalhava e aceitava e fazia tudo. E houve muitos colegas meus que tiveram alguma dificuldade no início, porque só queriam trabalhar com aquele, ou só queriam trabalhar com aquele, ou achavam que fazer publicidade era, se calhar não era uma cena fixe para um ator e não sei o quê. Hoje em dia já não é tanto assim, mas ou fazer televisão que não era bom para um ator, que não era prestigiante, não é? E eu estava completamente nas tintas para isso tudo, queria ganhar dinheiro e queria fazer tudo. E percebi que muitas vezes não é preciso tu seres um ator extraordinário e teres um talento extraordinário, porque há pessoas que têm, há pessoas que não têm. Eu acho que não há. Eu não conheço nenhum ator que seja extraordinário. Eu conheço atores que sabem gerir a carreira e que conseguem ter papéis que fazem com que eles se destaquem como atores, não é? E é uma gestão inteligente, não é? Acho que não. Há atores que são muito maus. Agora mas por outro lado, nomes, então exato. Por outro lado, não acho que haja atores muito maus. Há atores, há papéis certos e papéis errados. Há atores que são errados para quase todos os papéis. Não é? E o trabalho é mais trabalhares a tua versatilidade e trabalhares e saberes que tipo de ator é que tu és. Não é? E depois conseguir escolher os trabalhos certos. Não é? Um dos atores que eu mais admiro, mais pela carreira e pelas escolhas, é o Nuno Lopes, por exemplo. Eu não me lembro, nem tenho conhecimento de alguma coisa má que ele tenha feito. Não é? Ele trabalha com encenadores, com os encenadores certos, faz os trabalhos certos. As coisas passam por ele e ele, não é, aproveita as oportunidades, não é? E faz o cinema internacional, e faz isto, e faz aquilo, não sei o quê. Portanto, ele tem uma carreira muito bem construída, sabes? Eu acho que é muito mais por aí. E depois é o facto de seres trabalhador, de seres persistente, de seres pontual, de seres, não digo simpático, mas não seres desagradável, não é? E essas coisas todas, para mim, pela minha experiência, e é a razão pela qual eu acho que muitas pessoas voltaram a trabalhar comigo, convidaram para trabalhar, é porque eu cumpro. Não é porque sou um ator extraordinário ou por isto ou por aquilo, é as pessoas que cumprem, não é? E eu pessoalmente prefiro trabalhar numa equipa de atores que seja assim, que não sejam brilhantes, não têm que ser brilhantes, mas que sejam cumpridores, do que trabalhar com uma diva que aparece em cima da hora do ensaio ou que parece atrasado e que pede não sei o quê. Ninguém gosta, né? Na verdade, não é? Mas eu acho que é essa persistência e essa forma de como em qualquer emprego, não é? Sim. Como em qualquer emprego, tu trabalhas num escritório, se tu és pontual, se tu cumpres as tarefas, se fazes as coisas com cuidado e com brio, as pessoas vão querer continuar a trabalhar contigo. Exatamente. É um bocado por aí. O meu pai dizia-me dizia-me quando era mais novo, no final da vida, as poucas coisas que contam é o teu bom nome. Ou seja, as pessoas vão falar de ti pela pessoa que tu és e não por aquilo que tu fizeste. Vão dizer, ele era bom homem. E isso de alguma forma foi influenciando a minha forma de encarar o trabalho, principalmente. Não é? Mas apesar, eu percebo tudo o que tu disseste e concordo também, mas acho que além de seres cumpridor e etc, também pela vasta carreira que tu tiveste, as vastas coisas que tu fizeste, também quer dizer qualquer coisa, que também tem jeito para alguma coisa. Sim, mas isso é para os outros dizerem. Exatamente. Portanto, tu fazes teatro, fazes televisão, fazes dobragens. Nós estamos aqui a gravar esta conversa no Teatro Nacional Dona Maria II, enquanto vais ter espetáculo hoje, do Grande Dia da Batalha. Queres falar um bocadinho sobre... Quando isto for para o ar já não estará em cena, infelizmente, mas gostavas de dizer alguma coisa sobre o teu papel neste espetáculo? Eu faço ou seja, o espetáculo passa-se todo na Rússia no início do século, XX, não é? 1900 e... Sim, século XX. No início do século XX. É baseado numa peça que se chama O Albergue Noturno, do Máximo Gorki, que basicamente o espetáculo é sobre um albergue, não é? Um sítio onde as pessoas vão quando não têm nada, não é? Os pobres, os desgraçados, as pessoas que não têm dinheiro, dormem todos ali naquele sítio, e é um bocado sobre... O espetáculo é um bocado sobre
o não acontecer nada, não é? Tipo, estes sítios onde as pessoas falam muito e acontecem coisas, mas de facto nada muda, não é? E a minha personagem é um barão, portanto é um homem que diz que já teve tudo, que teve muito dinheiro e caleche e criados e tudo e mais alguma coisa, e que era muito rico e não sei o quê, e depois pelas vicissitudes da vida perdeu tudo o que tinha e acaba por ir parar ao albergue no meio dos outros. Não se sabe bem se ele mente sobre esta história, se ele era mesmo rico ou se não era, ou se está sempre a inventar tangas, porque eles são todos uns bêbados. E a personagem representa também ao mesmo tempo representa uma classe social que vivia dependente do trabalho dos outros, não é? Portanto, eram as pessoas que não tinham escravos, mas eram pessoas que tinham muitos servos, muitos não sei o quê, não é? E há vários momentos onde isso se nota, a forma como ele está sempre acima e os outros estão sempre abaixo. Tipo, ele não carrega em peso, espera que os outros carreguem, não vai puxar a cadeira, os outros é que vão buscar a cadeira para ele, quer dizer, portanto, há essa dicotomia muito dos ricos e dos pobres, e dos muito pobres, e depois dos pobres que são pagos para bater nos mais pobres, e depois ao mesmo tempo tem um texto escrito pelo Jorge Silva Melo e a partir de poesias de vários autores, que fala muito sobre a questão dos refugiados, sobre a questão e a temática é muito também virada para o desacreditar das grandes questões éticas, das grandes batalhas, não é? Das grandes lutas, e é muito acho eu a partir da experiência do Jorge de ter vivido o pré-25 de Abril, não é? Sim, de ter lutado muito para uma sociedade mais justa, mais equitativa, e depois do desacreditar quando veio o 25 de Novembro, de achar que afinal não é bem assim, é de outra maneira, e ao mesmo ele sempre viveu a vida toda com grandes batalhas, grandes questões, grandes coisas que unem as pessoas e que as pessoas lutavam para, e hoje em dia não há nada disso, não é? Pelo menos na visão dele. São coisas pequeninas do dia a dia, não é? São sempre pequenas derrotas e vive-se as coisas de uma forma muito mais individualizada, muito mais pobrezinha no fundo, não é? Acho eu. Tu também concordas, portanto? Não sei, eu cada vez mais não gosto de emitir opiniões porque eu ouço as pessoas a falar e às vezes acho que as pessoas ou seja, estou a dar razão a opiniões que são opostas, não é? Sim. Faz-me sentido quando ele o diz, estás a ver? Faz-me sentido quando é ele a contar a história. E nesse sentido acho que sim, acho que porque eu não me considero uma pessoa propriamente política, se bem que eu acho que dentro do meio artístico é muito difícil não se tomar uma posição. Sim, é muito difícil não se tomar uma posição. Eu trabalho com o Teatro do Vestido, que é uma companhia cuja diretora artística é Joana Craveiro, e ela é uma pessoa que assumidamente faz espetáculos de acordo com a visão política dela da sociedade, e ela tem uma visão política muito assumida, não é? Uma visão muito... ela sabe exatamente aquilo que acha sobre a sociedade e aquilo que quer, e eu admiro imenso isso, porque eu muitas vezes tenho dúvidas e não sei, não é? E o trabalho dela é extraordinário nesse sentido, porque ela pega em qualquer assunto a partir da vida das pessoas. Por exemplo, vamos a seguir este espetáculo, vamos para o Algarve fazer um espetáculo que se chama Viajantes Solitários, que foi um espetáculo que foi encomendado pelo teatro em Viseu. Como é que se chama o teatro em Viseu? Pronto. Não me lembro. Também não estou a lembrar. Cujos mecenas, exato, cujos mecenas é a Pat Inter, que é uma empresa de caminhagem internacional portuguesa. E eles disseram, isto era giro, era fazer um espetáculo sobre caministas. Então convidaram a Joana Craveiro para fazer esse espetáculo. Portanto, nós passámos 15 dias a entrevistá-los. Estivemos em Mangualde, onde é a base deles, são 1500 caminhões e não sei o que, estivemos lá na base a conviver com eles, a entrevistá-los, a gravar algumas conversas assim meio na socapa, a tomar notas, a almoçar com eles, a jantar com eles, e depois partilhávamos as nossas ideias no fim do dia com a Joana Craveiro. Ficámos com
centenas de páginas de transcrições das entrevistas e não sei o quê, e ela pegou naquilo tudo e escreveu um texto sobre essas pessoas, sobre esses caministas, não é? O espetáculo é feito dentro de um caminhão, é feito para 30 pessoas de cada vez. E é incrível no sentido em que ela pega naquilo e consegue dar-lhe sempre um cariz político, consegue sempre falar sobre qualquer coisa que é importante, é para isso é que serve o teatro, não é? De alguma forma. Sim, acho que qualquer peça, qualquer filme ou qualquer livro, de qualquer forma, com intenção ou não, acaba por ser um bocado político. Não estou a dizer que é de um partido, mas acaba por ter tomar uma posição para alguma coisa. Eu lembro-me do Jorge Louraço Figueira, que era um crítico do público, de teatro. E ele deixou de ser crítico do público porque deixou de haver crítica do teatro no público, e em que ele falava sobre o desacreditar. Para ele sempre acreditou que o teatro era um instrumento transformador da sociedade e não esta coisa mesquinha que se vai tornando às vezes, em que sobrevive o entretenimento, que é perfeitamente aceitável. Sim, e que também servirá para isso e também servirá para outras coisas, mas que desse lado de intervenção, não é? Vai deixando de existir muitas vezes, e que ele fica desacreditado. Então ele disse, então eu vou passar para o lado lá das trincheiras. Ele sempre escreveu teatro e sempre fez teatro também como interveniente. Ele diz, eu prefiro estar do lado lá das trincheiras a lutar por aquilo em que acredito do que estar de fora a ver isto acontecer. Qualquer coisa assim desse género. E eu acho que sim, acho que é importante de alguma forma fazer com que as pessoas se apercebam. Não sei se é, será que é? Será que o teatro é... O que é que tu achas? Achas que o teatro é importante na sociedade? Eu acho que sim. Como o quê? Como uma marca da cultura? Porque se a gente for ver a Grécia Antiga, ou os franceses, ou não sei o quê, tem o que é que te lembras de um povo, não é? É a cultura. Não é? Sim, exatamente. É o que fica. É o que fica, não é? Não é a cultura. Quer dizer, fica... A arquitetura também, sim. Não é? Fica, quer dizer, há muita coisa da Grécia Antiga que nós hoje em dia não temos acesso. No fundo, tu queres escolher, tens fome. Sim. Vou comer maçãs, não vou ao teatro. Sim. Estás a ver? Pois. Mas de qualquer forma, mas estamos aqui a entrar num aspecto que eu acho muito interessante, porque há muito essa coisa, e há também para outros quadrantes, tipo, não vou pagar 6 euros por um bilhete de cinema, assim. Ok, mas eu acho que muitas pessoas, eu sei que há uma grande parte da sociedade que pode não se dar a esses luxos, com aspas, muito grandes, mas quer dizer, os estádios continuam cheios, concertos custam 60 ou 70 euros por bilhete, continuam cheios, não é? Tipo, por pagares 10 euros para ir ver uma peça de teatro, 10 ou 15, ou se for a ópera muito mais, não é? Que as pessoas morrem, entre aspas, e eu pelo menos. Todos os espetáculos que tenho vindo cá a ver no Dona Maria têm tido sempre uma afluência bastante boa. Porquê que as pessoas não vão? Não é? Mas as pessoas não vão? No teu caso, nos espetáculos que tu fazes? Eu acho que, no geral, há uma confusão muito grande entre aquilo que é um luxo e aquilo que é um direito. Eu não acho que o teatro seja um luxo, estava mesmo a dizer entre aspas. Mas não é? Se tu vais, por exemplo, aqui abaixo ao La Féria, ele trabalha por conta própria, tem uma empresa, não é? Faz os espetáculos, paga os espetáculos e os bilhetes são 25 ou 30 euros. Isso sim, é um luxo. Mas ao mesmo tempo, será serviço público? Tu tens carrinhas e carrinhas e carrinhas que vêm de Alpiar, sei de não sei de onde, não sei o que mais. Que as câmaras municipais ajudam a pagar as carrinhas para trazer as carrinhas todas para irem ver o La Féria, percebes? Se calhar também é serviço público de alguma forma, não sei. Eu às vezes, eu confundo-me um bocado depois a falar sobre isto, porque há tantas opiniões diferentes, mas sobretudo eu acho que há essa conversa da subsídio ou dependência, ou porque é que vocês não fazem espetáculos que as pessoas queiram ver. Sim. Que é para encher salas, que é para poderem pagar os espetáculos. Para já há uma coisa essencial, que é um espetáculo é uma coisa muito cara, e está um dos direitos do cidadão é o acesso à cultura.
Portanto, se tu tiveres que pagar 30 € para ir ver um espetáculo, ou 40 para o espetáculo se pagar a si próprio, deixa de ser um direito, não é? Passa a ser um luxo. Portanto, esse direito de acesso à cultura, e para que é que serve o direito do acesso à cultura? Eu acho o problema aqui é que eu acho que quando as pessoas falam disso, de fazer peças assim assado, estão mais a pôr à frente o seu gosto pessoal do que o valor da... Porque é assim... Não, as pessoas estão a pensar nas questões económicas e é demagógico tu pensares tipo a 0,1% do dinheiro do Orçamento de Estado vai para a cultura. Pois. Que é uma coisa que é quase inexistente. Mas tu falares em esta companhia de teatro tem, sei lá, 500 mil euros para fazer espetáculos durante não sei quanto, isso é muito dinheiro, agora estou a dar dinheiro dos meus impostos, que é para eles estarem a fazer coisas que eu nem sequer vou ver. Pois, a velha história. Pronto, é como tu pagares a contribuição audiovisual e não teres televisão em casa. Estás a ver? É para se fazer cinema, é para se fazer isto, é para se fazer aquilo. E a questão é de que forma é que se pode conciliar o público em geral, as pessoas do país, com a cultura. Como é que se pode aproximá-los e perceberem que não, isto é um direito meu porque isto é importante. É importante para o meu desenvolvimento enquanto ser humano. E tudo começa na educação. Sim, tudo começa quando são pequeninos. As primeiras coisas que aprendem é as letras e é os números. E é os não sei quês, e é fazer contas, e depois é ter boas notas, e depois é história, e é geografia, e é não sei o que mais, e é não sei o quê. E há um lado que é extremamente importante e que em muitos países nórdicos já se pratica há anos e que já existe mesmo há quase 100 anos, essa coisa da educação pela cultura ou pela arte ou através da arte e que está comprovadíssimo que as pessoas se tornam seres humanos mais inteligentes, mais cultas, melhor pensantes, com melhor raciocínio, mais criativas e mais felizes, no fundo, porque têm isto. Estás a ver? Mas, por exemplo, se eu falar com o meu cunhado, ele tem uma opinião completamente contraditória. Sim. Completamente contrária, aliás. Mas eu acho que é isso. Eu não me apetece ver isso. Sim. Não, mas a questão é... Ir para a praia. Sim, a mim também às vezes me apetece ir à praia, não é? Eu prefiro 1000 vezes ir à praia do que trabalhar. Mas há trabalhos piores também. Mas acho que o problema é esse, e tanto que eu há pouco tempo estava a comentar com um amigo meu isto. Eu lembro-me de estar no 10º ano, eu tinha um professor de filosofia que adorava e que ainda adoro. Este podcast não é tanto sobre mim, mas já agora... Não. E eu lembro-me, ele estava sempre a mandar referências culturais durante as aulas e eu gostava que eram coisas que eu conhecia. E que outras pessoas também conheciam. Só que um dia ele numa aula fala do Chico Buarque. Chico Buarque é tipo, sei lá, um dos compositores mais famosos da música do mundo inteiro, e só eu e mais 2 gatos pingados numa sala de 30 que já tínhamos ouvido falar dele, e tipo uma sala com miúdos de 16 anos. Uma coisa que para mim era natural saber desde sempre. Só que eu acho que de qualquer maneira ou é em casa, ou pelo menos a escola também devia ter esse papel, não é? Porque pode ser mais tarde, mas mais tarde depois pode despertar qualquer coisa que depois pode ser importante daí para a frente, nessa abertura para a cultura, para coisas que são um bocadinho fora da caixa, entre aspas, não sei se... Eu tenho a experiência, eu tenho 2 filhos pequeninos, um com quase 5 e outro com quase 3, portanto tem 4 anos e meio, 2 anos e meio. Sim. E eu, como pai, sinto muito essa responsabilidade, e como ator, não é? Casado com uma atriz, sentimos muito essa responsabilidade de alguma forma de educá-los para poderem usufruir da cultura, não é? Para serem pessoas que vão, seja concertos de música, seja teatro para a infância, que há muita coisa a acontecer para os miúdos, seja para as artes plásticas, seja qualquer coisa que estimule a criatividade deles. E eu noto que é uma coisa que de facto tem um efeito muito positivo na vida deles. Portanto, eu como pai estou atento a isso, não é? Na escola é muito complicado, porque a escola está feita de uma forma muito formatada e de alguma forma castradora, porque depois de repente tens uma data de educadoras que a culpa também não é delas, porque são muito mal pagas, e auxiliares que são muito mal pagos, que não têm a formação suficiente, que estão cansados, que
estão fartos pá, porque quando tu ganhas mal estás sempre muito mais cansado, as coisas custam muito mais a fazer, não é? É tudo muito mais difícil, e isso é um ponto essencial, porque eu noto que muitas das educadoras pelas quais fui passando até têm essa vontade, só que depois entra a burocracia toda pelo meio, e depois tem que preencher os não sei quês, e tem que ensinar as coisas certas, e tem não sei o quê. Quer dizer, se tiveres dinheiro, em Portugal, se tiveres dinheiro, tu consegues meter os teus filhos em escolas muito boas a esse nível, escolas muito abertas em que não há disciplinas, em que não há nada, em que os miúdos escolhem aquilo que querem aprender todos os dias, e depois têm que decidir uns com os outros aquilo que toda a gente vai fazer naquele dia. Portanto, eles desde pequeninos aprendem sobretudo a gerir, não é? a gerir as suas próprias emoções, a gerir a relação com os outros, a gerir a vontade e a importância que eles dão ao conhecimento, não é? A vontade de brincar e a importância que dão ao conhecimento, ou de que forma é que se podem juntar as duas coisas. Quer dizer, há uma data de coisas, método de ensino moderno, Pestalozzi, há uma data de escolas diferentes que em Portugal neste momento é só para quem pode, não é? Ou para quem está disposto a fazer esse esforço financeiro. E há essa ideia de que a cultura é para quem pode, não é? Há essa ideia errada que... Sim. Se as pessoas se calhar investigarem um bocadinho, percebem que se calhar não é bem assim. Se calhar é falta de informação das pessoas. Isto está a ficar muito mais profundo do que eu estava à espera. Sim, pá. Eu sou uma pessoa muito profunda, eu. Mas sim, são questões que quando tu tens filhos começas a pensar muito mais nas coisas, acho eu. Não é que tenhas que ter filhos para pensar nas coisas, mas... Vou já tratar disso. Exato. Mas o facto de os ter, pelo menos na minha vida, sinto que há muito mais coisas que... Pá, porque eu passei por uma fase em que estou-me a cagar, eu quero trabalhar. Estou-me a cagar. Eu lembro de ter uma conversa com a Mónica Calho, que é uma atriz extraordinária, uma criadora fabulosa, não sei o quê. Eu perguntei-lhe: oh Mónica, mas é preciso sofrer sempre assim tanto? Porque os espetáculos dela são coisas que saem mesmo das entranhas e que são coisas muito difíceis, são difíceis de parir, e ela disse sim. Simplesmente. Eu fiquei a pensar naquilo, porque há um lado da criação que vem pela dor da entrega total, estás a ver? Que é, o resto vai ficando para trás, mas aquilo é a coisa mais importante da tua vida. E quando tu crias dessa forma, sofres bué, mas tens a possibilidade de fazer coisas extraordinárias, não é? E eu sempre tive uma visão muito relaxada em relação a isso, em relação ao trabalho, à criação. O que eu quero é pagar as contas e dar miminhos aos meus filhos, estás a ver? Sim. Ter tempo para estar com eles. Sim. Depois depende muito das prioridades que tens na vida, mas percebo, e gostava de ter mais disso, não é? De ter essa dureza. Tem a ver com a maneira de ser de cada um. Há artistas espetaculares que tiveram a mesma forma que tu de lidar com as coisas e não deixaram de fazer coisas boas. Não sei. Sim, muitos. Eu vi uma entrevista qualquer, vi um site qualquer também de entrevistas assim mais do género do que tu estás a fazer. Sim. Que era com o Ethan Hawke. Sim. Em que ele falava sobre uma conversa que ele teve com um outro ator muito conhecido, de cabelo branco, galã, que se casou e teve gêmeos em Itália. Não sei se teve gêmeos. Mas é assim. É mais velho. Não é muito mais velho. Epá, que estupidez. George Clooney. Uma conversa que ele teve com o George Clooney, em que ele diz: epá, não tem como é que cabelo branco, mas pronto, está bem. O George Clooney tem cabelo grisalho, vá, não é cabelo branco, mas continua. Cabelo grisalho, vá. E ele perguntou ao George Clooney, tipo: epá, eu estou aqui há anos a tentar, como é que tu conseguiste fazer tanta coisa tão extraordinária, não sei o quê, como é que tu estás tão acima e conseguiste fazer tanta coisa? E que o George Clooney lhe respondeu: a coisa que tu gostas mais na vida são esses 5 filhos que tu tens, ou 4 filhos que tu tens, ou não sei o quê. É por essa razão que eu fiz mais do que tu, só. Ok. Que era a questão de o que é que tu dás importância e quais é que são as tuas prioridades, não é? Estás disposto a abandonar tudo ou a não ter uma data de coisas para poderes ter outras? Não sei se é sempre preciso fazer essa escolha. Eu acho que é tudo um bocado relativo, mas... É tudo um bocado relativo, mas se tu fores a ver, sei lá,
Depois também o que é que interessa o reconhecimento? Pois. Interessa o reconhecimento para mim, enquanto pessoa, dentro do meio, das pessoas acharem que eu sou fixe, que eu sou bom ator. Isso interessa-me um bocadinho, não é? A partir daí, há tantas coisas que são mais importantes. Estás a ver? Não estou disposto a ir às festas todas. Não estou a dizer que seja preciso fazer isso, mas a ir às festas ou ir estudar um ano para fora nesta fase da minha vida, não quero nada disso. Não quero nada disso. Mas tiveste reconhecimento suficiente para eu ir ao teu Facebook, mandar-te uma mensagem para combinarmos isto. Só para que saibas. Portanto, queria só, antes de acabarmos, queria só dizer que os nossos ouvintes vão te ver na série 1986, que deve estar por esta altura incrível, a passar na RTP. Foi uma experiência fixe? Foi a primeira vez que fiz ou seja, eu já entrei em 15 ou 16 telenovelas a fazer aquelas personagens pequeninas. Sim, que parecem 3 ou 4 episódios. Sim, que aparecem 3 ou 4 episódios. Fiz uma coisa um bocadinho maior que aparecia em 6 episódios. Mas foi a primeira vez que tinha uma personagem do elenco fixo, em que tem uma evolução ao longo da história, tem a sua própria história, tem coisas que acontecem à volta daquela personagem. Mas é de um professor, certo? Sim, de um professor homossexual. Ok. Que é a curiosidade da personagem, ser um professor homossexual em 1986 tinha muita... não era fácil. Sim. Não é? Hoje em dia também não é. Mas na altura era bem pior, sim. Sim, na altura era bem pior. E ela é uma pessoa que até está relativamente em paz com essa situação. Portanto, é um bocado a história dele. Ele é o melhor amigo da personagem, da professora que faz a professora... personagem principal, não sei se é, mas os personagens principais são os miúdos, não é? Sim. Esta professora, que era a Teresa Tavares, portanto, nós fazemos parelha, tipo o amiguinho dela, que ela confidencia e conta-lhe os segredos que depois que andou a namorar com aquele e depois fez não sei o quê. Portanto, foi, um texto muito bem escrito pelo Nuno Markle, pela irmã do Nuno Markle e pelo Pedro Homem Fonseca. Filipe Homem Fonseca, exatamente, desculpa. E realizado pelo... Henrique Oliveira, exatamente. Henrique Oliveira, que tem uma sensibilidade incrível e com quem eu adorei trabalhar. Gostei mesmo muito. Portanto, isso foi assim a primeira série que fiz com mais destaque. E que vai dar que falar e que por esta altura já está a ter bastante sucesso na RTP. Já dá que falar. Já dá que falar. Antes de ter estreado já dá que falar. Sim, o Nuno Markle tem feito O Nuno Markle e as pessoas... feito uma promoção. Sim, tem feito uma promoção muito inteligente. Tem dado muitas dicas à RTP sobre a forma correta de mandar isto cá para fora. Porque houve outra série, o Irmão... País Irmão. Que eu acho que é uma série brilhante, extraordinária. Eu acho que não foi muito bem publicitada, que foi a comédia mais não sei o quê. Aquilo não é uma comédia, tem coisas cómicas, mas é porque tem o Zé Raposo, é uma comédia? Não é uma comédia. Pois. É uma história muito completa, que tem tudo e é muito inovador, e a forma de filmar e a história em si, só que acho que não foi bem promovida. Mas eu acho que isso é, pegando aqui noutra série onde tu entraste, tu conta-me como foi, também sofreu um bocado disso, ou mudava de horários, ou não, ninguém sabia quando é que dava ou não dava, e era uma série muito boa. E era das coisas mais vistas, mesmo assim, era das coisas mais vistas. Pois aquilo depois meteram-se outras coisas pelo meio, que foi mudar a produtora do filme, quando mudou a temporada, e houve muitas coisas que podiam ter corrido melhor. A história também, as pessoas que escreviam também mudaram. Mas o início, a ideia daquilo era extraordinária. Era uma colagem de uma série espanhola que acho que tem o mesmo nome, Cuéntame. Sim. Que também é mais ou menos. A dar, acho eu. É? Já está nos anos 90, pai. Exatamente. E depois as coisas têm a tendência de acontecer isso, que é as pessoas não sabem bem o que é quando fazer, aquilo cria-se ali uma confusão e as coisas morrem na praia, não é? Pois. E eu conto-me como foi, teve muito tempo, ainda foram 4 temporadas, não foi? Pai, sim. 3 ou 4 temporadas, com muito sucesso. Foi uma série que ainda hoje as pessoas falam. Olha, só para terminar, última pergunta. Tu fizeste desta voz ao Tintin na versão portuguesa do filme do Spielberg, do Segredo do Unicórnio. Já foi há bué anos, tipo, se formos pensar bem. Sabes se vai haver alguma continuação? É que o filme acabava em aberto e eu gostava imenso de ver originalmente, o filme foi pensado
dependendo dos resultados de bilheteira, foi pensado ser uma trilogia. Sim. A primeira realizada pelo Spielberg e produzida pelo Peter Jackson, a segunda realizada pelo Peter Jackson, produzida pelo Spielberg, e a terceira depois não sei como é que iria ser. Houve uns zunzuns há para aí 2 anos que já se estava a fazer o segundo filme, mas depois eu acho que se meteram outras coisas pelo meio, outros convites, tanto para o Peter Jackson como para o Spielberg, e a coisa foi-se adiando. Portanto, volta e meia ouve-se falar que vai acontecer, mas depois não acontece. Eu sei que se fosse acontecer eu saberia pelo menos com 1 ano de antecedência, que é quando o processo se inicia, não é? Quer dizer, olha, está-se a fazer, vamos começar a trabalhar nisto. Eu gostava muito de fazer, deu-me imenso gozo fazer aquilo, sobretudo pela importância que teve, que se deu, não sei se tinha tanta importância, de terem escolhido um ator e não outro para fazer, só por uma questão de ser o ator certo para o papel e não um ator com uma cara mais conhecida. E ficaste muito bem no papel, é preciso dizer. Muito obrigado. Olha, não te incomodo mais porque tens de te ir a preparar para o espetáculo desta noite e agradeço-te muito, foi uma bela conversa e olha, continuação de bons espetáculos. Obrigado, Rui. Até à próxima. Até à próxima.